conceber que Deus vai absolver todos no dia do juízo final revela ignorância das Escrituras e dos relatos dos juízos de Deus ao longo da existência da raça humana. Diz a palavra claramente que haverá pessoas salvas e pessoas condenadas. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos, as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então veja que ele está exaltando o juízo de Deus, o poder de julgamento divino. Nós louvamos a Deus, irmãos, porque um dia a justiça se manifestará plenamente. Ela vai se manifestar. Os próprios crentes que foram mortos por causa da palavra e do testemunho que deram, clamavam com grande voz: até quando, Senhor, santo e verdadeiro, deixas de julgar os que habitam sobre a terra e delas vinga o nosso sangue? A cada um deles foi dada uma vestidura branca. Lhe foi dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Não chegou o momento ainda de Deus aplicar a justiça plena. Então a gente tem que aguardar com confiança. Quem louva a Deus pela sua justiça vai viver aqui na terra temendo a Deus de todo o coração. Quando José, mesmo longe dos parentes, foi convidado a deitar com a mulher de Potifar, ele disse: eu temo. Filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim ele é justo. Em último lugar, que é o terceiro, o grande poder da voz de Deus. Terceiro lugar, os filhos de Deus devem exaltar o poder do Evangelho, não só do juízo, mas do Evangelho. A voz do Senhor poderosa. Versículo 4, lemos: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Enquanto falou da escuridão, do assombro, agora fala da realeza, da beleza da palavra de Deus. O Evangelho, irmãos, é a dinamite de Deus para destruir todas as cadeias que aprisionam os homens. Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E a palavra que aparece para poder aqui é dinamite. Quando se prega o Evangelho é uma dinamite para quebrar qualquer corrente que esteja no coração dos homens. É o poder de Deus, é a voz majestosa de Deus. A voz do Senhor pelo Evangelho convence os homens da sua desobediência à palavra de Deus e do castigo eterno que lhes aguarda. Diz que quando Pedro pregou aquela palavra, primeiro sermão em Atos 2, os ouvintes reagiram. Ouvindo eles estas coisas, ficaram agitados o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro então deu a resposta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo
para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E 3.000 almas naquele dia aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. A mensagem poderosa de Deus através do Evangelho leva os homens a confessarem seus pecados e abandonarem. Quando o Evangelho é pregado e a pessoa crê, ela abandona qualquer coisa que aborrece o Senhor. Foi assim na igreja, na região, na cidade de Éfeso. Paulo pregou ali o Evangelho e diz a palavra: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quando o Evangelho chega, quebra qualquer pecado da vida do homem. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As boas novas vindas de Deus capacitam os homens a crer na pessoa e obra de Cristo para que eles possam ser salvos. Está ali o eunuco lendo a palavra e o Senhor diz a Filipe: aproxima-te do carro. E o eunuco estava lendo uma passagem do profeta Isaías e o eunuco, Filipe, perguntou: você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: como eu posso entender se não tem ninguém que me explique? E então ele convidou Filipe e Filipe começou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminham fora, chegaram a certo lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crer de todo o coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. O Evangelho é o poder. O estrangeiro foi comovido. Através da voz do Evangelho, os homens são libertos do domínio do pecado e passam a andar em novidade de vida. Mas graças a Deus, porque outrora, antes de se converter, escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que foste entregue. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servo da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça e à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Evangelho, o poder de Deus, leva os homens a lerem e meditarem na palavra do Senhor, a buscar a Deus em oração e ali prestar culto. Que mudança houve na nossa vida. A Bíblia era uma letra miudinha e dava sono para a gente ler. A gente não dava igreja, a maioria aqui não nasceu na igreja, mas agora a gente lê a Bíblia, hoje a gente ora, hoje a gente cultua, porque Deus transforma o nosso coração. Pelo Evangelho de Deus, os homens passam de criaturas de Deus para filhos de Deus, tornando-se herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Pela voz do Evangelho de Deus, os homens de fé são batizados com o Espírito Santo da promessa, que os habilita a fazer a vontade do Senhor. A voz poderosa de Deus, através do Evangelho, dá acesso ao reino dos céus aos homens que se arrependeram e creram no Evangelho. O Evangelho é o poder, é a voz majestosa de Deus.